Olá, nós estamos aqui no podcast USP As Profissões, eu sou Bruno Chamochumbi e nós estamos aqui para saber um pouco mais das histórias, das memórias e principalmente dos potenciais toda a USP e aqui, claro, conversando com os professores, com aqueles que têm o olhar diário sobre a vida, o cotidiano, as atividades acadêmicas, atividades de pesquisa e as atividades de extensão da USP. E hoje, no Instituto de Física de São Carlos, nós temos o professor Guilherme Matos Sipahi. Professor, primeiro eu quero saber, falei direitinho seu nome? Falou. Quero dar boas-vindas a você, dizer que é uma honra entrevistá-lo, ainda mais sabendo que você tem um histórico aí muito bem sucedido, né, na área acadêmica, uma luta diária e hoje coordena uma série de atividades voltadas para a cultura e para a extensão. Você é presidente da Comissão de Cultura e Extensão e tem várias outras atividades aqui. Quais são essas atividades? Bom, eu sou presidente da Comissão de Cultura e Extensão da Física, o Instituto de Física de São Carlos, mas a gente aqui em São Carlos tem uma estrutura para falar de cultura que congrega as comissões, todas as comissões, são 5 unidades aqui, tem mais o CDCC, que é o Centro de Divulgação Cultural, que é o nosso museu, e o Centro Cultural. Então a gente tem esse grupo de 7 pessoas, que é o GKSEX, do qual eu sou presidente, a gente organiza as atividades culturais do campus em geral. Muito bem, eu quero, para a gente começar então a entender um pouco das suas atividades, eu quero que você faça essa lembrança aí, como é que você começou sua vida acadêmica, já que a gente está falando para os jovens que nos assistem, para os aspirantes a novas áreas, né, aqueles que estão prestando vestibular, estão se inscrevendo aí na FUVEST, em outros mecanismos de seleção. Como é que você começou sua atividade acadêmica? A minha atividade acadêmica começou no século passado, né, pessoal? Tá certo, quando eu entrei na Física em São Paulo, para o curso de Física. Mas, na verdade, de lá para cá, eu me tornei um cientista, a gente faz isso para fazer ciência, né? E aí, na época da pandemia, eu senti falta de fazer alguma coisa a mais na linha de divulgação científica. E quando eu voltei da pandemia, eu voltei com essa ideia de virar presidente da Comissão de Cultura e Extensão. Eu já fiz outras coisas antes, eu já fiz teatro, eu já fui diretor de cineclube, eu fiz essas coisas, então aí eu me encontrei de novo, virei presidente da comissão e com isso eu comecei a organizar as atividades de extensão e de cultura da física aqui, né? Essas atividades, elas geralmente trazem uma série de emoções, afetos e descobertas aos alunos que muitas vezes estão, principalmente os que estão na sua graduação, né, descobrindo o mundo. Eu quero saber de você como é que você participa desse cotidiano deles e como é que é o incentivo para que as atividades desses alunos continuem sempre tão ativas, tão assim, intensas, tão variadas, que é algo muito importante nesse âmbito escolar, universitário. Bom, eu vou fugir um pouquinho aqui, eu vou dizer que os afetos mexem com todo mundo. Um dos projetos que a gente tem na Física é um memorial de computação científica. Na verdade, a gente mudou o nome recentemente para Memória da Computação Científica do IFSC. É uma sala que a gente vai abrir muito em breve e para a população visitar. Sabe que o IFSC foi um dos lugares em que a computação foi mais importante nessa coisa de computação científica da década de 70 e 80. Aqui pela USP, né? Então a gente teve um professor que montou sistemas de computação, que recebeu sistemas de computação antigos e montou todo um aparato para fazer tomada de dados e visualização de dados com computadores. E isso resultou, inclusive, na física, no Instituto de Física, um grupo particular, fazer um tomógrafo de ressonância lá na década de 80. E essa história está aí. E alguns dos computadores ficaram guardados em container por 20 anos. E aí, quando eu virei presidente, a gente montou um projetinho para fazer essa sala. É uma memória, né? E a gente tem lá expostos. A gente abre daqui a 3 semanas. E isso você está contando porque, com certeza, mexeu com a sua emoção, né? Com a sua presença nessa história toda, né? Com a minha, de todo mundo que participa da física. Os professores, os funcionários da física, eles se sentem tocados. E aí é engraçado, porque aí você junta as gerações. Os mais velhos que viram cartão perfurado, que é uma coisa que vocês não sabem mais o que é, né? Os mais novos olham e falam, ali, ó, aquele é o disquete que meu pai usava. Ninguém nem sabe mais o que é disquete. Mas, olha, você é de uma área importantíssima para a nossa economia e para nosso desenvolvimento tecnológico do país, que é a física. Hoje, nesse guarda-chuva da física aqui em São Carlos, quantas pessoas estão envolvidas, quantos alunos, quantos professores, que número é esse e, ao mesmo tempo, que atividades acadêmicas e além das acadêmicas, né, as de cultura e extensão, você pode citar para a gente?
A gente não é um instituto muito grande, quer dizer, se sai do país, talvez seja um grande instituto, mas aqui, em termos de USP, em termos de outros lugares, não é um instituto muito grande. Nós somos 100 professores, entre professores que estão em atividade e professores sêniores. Tá? Agora, o que é legal do Instituto de Física, e isso é uma coisa legal, se você quer vir para cá, vamos aprender, é o seguinte, a física aqui, ela é multidisciplinar. Acabei de falar de computação, um lugar importante para fazer computação aqui no Brasil foi a física de São Carlos, na década de 70 e 80. A gente criou uma série de coisas de visualização e a gente começou a trabalhar com esses assuntos. A gente formou gente que é professor em outras unidades, em outras áreas, mas também a gente tem biologia e a gente tem a física tradicional, com diversas áreas, então dá para trabalhar. Agora, legal mesmo é que aqui a gente tem essa diversidade, ela se traduz em cursos diferentes, então a gente tem 3 cursos de bacharelado na física, a física tradicional, um bacharelado em física computacional, que é esse do qual eu participei muito tempo, ainda participo, dou aula, e um bacharelado em física biomolecular, que é a física para ciências biológicas. Então você tem que saber olhar DNA, você tem que olhar proteína, você tem que olhar essas coisas todas, tudo isso é técnica de física. E aí a gente ensina os alunos a fazerem isso. Então esse caldo é muito legal aqui, porque as pessoas falam de coisas diferentes o tempo todo. Falam de coisas diferentes e principalmente podem, além das atividades acadêmicas desse dia a dia, de uma grade curricular, também desenvolver atividades que incentivem sua permanência na universidade, na faculdade, né, nos cursos. O que a gente pode destacar desse trabalho que você vem fazendo com os alunos na Comissão de Cultura e Extensão? Bom, não só o que eu faço, né? A gente faz várias coisas, eu tenho vários projetos. A gente tem projetos, por exemplo, os meus projetos são... Eu tenho um projeto de fazer jogos em realidade virtual sobre física. Esse é um projeto legal. A gente está fazendo também uma exposição que vai comemorar os 100 anos da mecânica quântica. Tudo isso são os meus projetos. Mas a física é muito mais do que isso. A gente tem uma tradição em fazer divulgação científica aqui no campus e aqui na cidade. Por exemplo, a gente tem... esses museus interdisciplinares de ciência, onde você tem lá experimentos e você vai e brinca com as coisas, bom, a gente tem o mais antigo do estado. Porque o CDCC, que fica num prédio que é histórico aqui na cidade, que é histórico para a USP, foi onde a USP começou aqui, ele tem 40 anos. E ele tem visitação, e ele tem uma série de experimentos para você fazer. E esse é o impacto que a USP promove na sociedade, na cidade, junto com pessoas que não vivem talvez esse cotidiano, mas que podem ser impactadas. De que outras maneiras você acha que o Instituto de Física pode impactar a sociedade e que talvez a sociedade não enxergue o tempo todo isso? Bom, a gente tem uma professora que colocou uma técnica no SUS, tá, de medicina, né? Então a gente tem isso. Eu falei que a gente não é tudo físico, eu acho que 30% dos docentes não são físicos na física, o que é uma coisa bem diferente. E essa presença realmente na sociedade que cada vez mais coloca a física como uma, assim, uma questão técnica, prática, que ajuda a sociedade a melhorar. O que você pode destacar desse olhar para quem está nos assistindo, os alunos que querem escolher talvez essas profissões que nós temos aqui no Instituto de Física de São Carlos e ajudá-los na escolha dessas profissões? Aí você me pega. É o seguinte, física é uma profissão coringa. Você aprende as coisas e você atua em muitas áreas. É isso que eu estou tentando dizer aqui. Quer dizer, e a gente tem aluno trabalhando no mercado financeiro, a gente tem aluno trabalhando nos Estados Unidos em grandes empresas de computação, a gente tem alunos trabalhando em empresas farmacêuticas, a gente tem ex-alunos trabalhando em muitas áreas diferentes. O que é importante é que na física a gente aprende a resolver problemas e a gente leva isso para as outras áreas em que a gente vai atuar. Tá, hoje eu estava olhando alguns ex-alunos procurando, sei lá, LinkedIn, e aparece em todas as áreas, consultoria disso, consultoria daquilo, o cara que trabalha com materiais num canto, o cara que trabalha com computação no outro, tudo ex-aluno nosso e todos fazendo isso. Agora, a gente estuda resolver problemas e depois o cara descobre o caminho e muitas vezes é um caminho completamente diferente do nosso. O que a gente faz aqui dentro, a gente tenta fazer essa história de trazer a ciência para ela ser legal. Então, a extensão, a gente tenta fazer muita divulgação científica, a gente tem tido projetos novos com essa nova coisa que se chama curricularização da extensão, que é uma novidade, tem 3 anos agora. A gente tem criado alguns mecanismos para
para os alunos irem falarem de ciência para as outras pessoas. Eu acho que essa é uma das coisas que mais falta para a gente, falar para os outros, e essa curricularização da extensão está mudando isso. As pessoas estão aprendendo a falar sobre ciência para um cara que não é cientista. De várias maneiras. Você acredita que a demanda tecnológica da sociedade hoje, que é muito maior do que há 10, 20, 30 anos, também impacta nesses conceitos mais práticos da física e de outras áreas aqui do Instituto de Física de São Carlos? Dá para você repetir? Claro, acho que eu me perdi. Vamos lá de novo. 3, 2, 1. Isso é muito interessante, olhar de que maneira a física ela impacta na vida das pessoas. E aí eu vejo que é algo muito interessante mostrar pelo âmbito da demanda tecnológica. A demanda tecnológica da sociedade vem aumentando muito, né? As pessoas conhecem mais sobre tecnologia, conhecem mais sobre uma série de praticidades da vida que vêm de estudos e muitas vezes nascem dentro das academias, como é o caso da USP de São Carlos. Como é que você avalia essa demanda tecnológica e a presença cada vez maior da USP de São Carlos e dos seus cursos na vida prática das pessoas? Bom, o Instituto de Física tem muita patente. É talvez um dos institutos da USP que tenha mais patentes. A gente tem esse drive. Mas importante mesmo é a gente fazer, aprender a passar essa ideia adiante, a mostrar e a conversar sobre isso com eles. A gente tem tido, há algum tempo já, as pessoas não entendem e não querem entender de ciência. E a gente tem que aprender a falar de ciência de uma maneira que eles entendam e que eles voltem a confiar na gente. Tem uma certa crise de confiança aqui, não ficou bom. Eu achei bom. É? Quer voltar? Vamos voltar. Quer que eu puxe o gancho aqui de novo na pergunta? Puxa, vou ser mais favor. Rapidinho na pergunta, Tá. Então. 3, 2, 1. É muito interessante a gente observar que isso também é, de alguma maneira, um impacto na sociedade, porque existe, por parte da sociedade, cada vez um conhecimento maior sobre tecnologia, essa demanda tecnológica. Como é que essa demanda ou esse conhecimento da sociedade pode provocar e trazer a USP de São Carlos e seus cursos mais próximos aí da vida delas? Olha, a demanda por tecnologia é sempre maior, mas o entendimento sobre como ela funciona tem piorado o entendimento. Então, uma coisa importante é a gente começar a discutir como é que a ciência funciona e mostrar para as pessoas como a ciência funciona, e isso é uma função nova da universidade. A extensão está trabalhando nisso. Esse trabalho também vai impactar cada vez mais, ainda mais, os jovens que nos assistem e que muitas vezes falam: por que eu vou chegar até o fim de um podcast desse para ter um conteúdo? Que conteúdo é esse? Eu acho que é muito importante que a gente também toque esses jovens de alguma maneira, dizendo o seguinte: olha, quando você chegar aqui, você está chegando para um começo que é assim, para uma atividade que vai ser assado, por um resultado de algo que você olhou e achou que teria interesse. Como é que vocês recebem e olham para a chegada desses alunos e para a familiarização desses alunos com a ciência? Bom, a USP recebe os alunos da melhor maneira possível. Quer dizer, a gente tem políticas de permanência, se o cara tem alguma dificuldade econômica, se ele tem outro tipo de dificuldade, a gente está sempre olhando para isso. Mas o importante na física, basicamente, é o seguinte: a gente tenta, ao longo desses anos, ensinar o cara a aprender, e ensinar o cara a se colocar mais ativamente no mundo. E esse é o diferencial. O diferencial da física é que você aprende a resolver problemas. Eu já falei isso uma vez, vou falar de novo. Esse é o diferencial. É muito comum um chefe de equipe ser um físico, porque é um cara que entende de matemática, é um cara que entende um pouquinho de química, entende de computação, entende de engenharia, dos temas mais próximos, e ele consegue conversar com todos. Então, é diferente. Agora, importante também é a gente estabelecer uma certa cultura. A gente tem que maravilhar as pessoas. A gente tem que trazer as pessoas e dizer: olha como a ciência é bonita. E ela é bonita. Tem tanta coisa legal. E isso é uma coisa que está faltando, e a gente tem trabalhado na extensão para fazer isso, com amostras, com divulgação científica, com conversas. Na USP, recentemente, teve o Pint of Science, quer dizer, a gente tem aqui, criou-se aqui no outro instituto o Pint of Science, mas que tem tido uma adesão cada vez maior. Pint of Science é um lugar, é um evento que você sai para a rua para falar de ciência para as pessoas. Isso é maravilhoso, né, professor? E muito mais porque envolve o aluno com a possibilidade prática do trabalho dele alcançar uma ponta, que é a ponta final, né? A ponta do público, a ponta da cidade, a ponta da comunidade. Algo muito importante de se falar é a mensagem que você traz para o aluno dentro de todas essas atividades da cultura e da extensão.
Eu quero que você fale um pouco sobre essa sociedade hiperconectada em que o aluno faz parte. Ele está nas redes sociais, ele está no Instagram, ele está no LinkedIn, ele está no YouTube, ele está em tantos lugares. Por que ele vai querer desenvolver atividades de cultura e extensão? De alguma maneira, porque ele também quer entrar numa comunidade, fazer parte de um grupo. E isso está muito presente nas atividades de cultura e extensão, né? O olhar comunitário, o olhar de grupo, o olhar de uma cadeia que pode ir muito além do que é digital, do que é online, é o presencial, né? É engraçado porque a gente tem tido agora essa necessidade de validar o que a gente faz com todas as redes. Então isso é um pouco complicado. Mas antes, o estudante de ciências hard sciences, essas ciências duras como a gente chama, ele ficava trancado estudando. Agora, ele também tem que ficar trancado estudando um pouco, é verdade. Tem que estudar, a gente tem que estudar bastante, porque a gente tem que aprender coisa nova. A gente aprende coisa que ninguém mais sabe. Tá? A gente, na física, faz um curso de 4 anos para sair daí e começar a estudar temas que não estão bem definidos, que não são certos, e você criar ciência. Quer dizer, o cara que entra para fazer uma pós-graduação, ele está fazendo uma coisa completamente nova. Então a gente tem que criar isso. Mas, por outro lado, essa necessidade de conexão é muito importante. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que trazer o aluno para o contato com a sociedade. Isso a gente faz não só com as atividades de divulgação científica, com extensão, a gente também faz com cultura. Tá? A gente aqui dentro da USP, a gente tem uma festa do livro que faz parte do calendário da cidade. Quer dizer, a gente recebe 4.000 pessoas, 5.000 pessoas em cada evento. A gente, em cada ano, a gente recebe palestras que duram em torno de 1 hora e meia, de jornalistas consagrados, autores consagrados. A gente traz a cidade para cá. É uma atividade interessante. A gente também se conecta com os movimentos de consciência negra. Durante o mês da consciência negra, a gente organiza eventos fora do mês da consciência negra, tá? Não é só no mês da consciência negra que a gente está preocupado, tá? E a gente organiza atividades culturais em gerais, amostras e outros eventos dentro do campus, tá? E essas coisas, é engraçado porque aqui em São Carlos a gente trabalha em conjunto, não é... A física faz uma coisa, a química faz outra, a arquitetura faz outra, a escola de engenharia outra e a química outra. Não, a gente organiza essas coisas em conjunto. E isso faz com que a gente tenha uma conexão com a cidade que melhora. E é importante essa conexão com a cidade para a gente poder instigar mais as pessoas a virem. A USP é de todos. A gente quer as pessoas aqui, a gente quer você aqui. E se a gente quer você aqui, a gente fala também de algo muito importante, diversidade e inclusão. Como é que as atividades de cultura e extensão olham para essa questão, que é uma questão cada vez mais natural e desafiadora, né, ao mesmo tempo, para as atividades de cultura e extensão? Eu acho que a atividade cultural nem se coloca isso, quer dizer, você tem que trazer gente diferente. Agora, para a ciência é importante a diversidade. Vocês já pensaram que se você não tiver uma mulher num grupo de estudo de medicina e você não tiver pacientes mulheres sendo analisados, você pode errar a dose? Essa é a primeira coisa. Outra coisa, algumas etnias têm características diferentes de outras. Você pode errar a dose também. Na média, isso faz uma diferença enorme. E é importante ter gente pensando diferente. E se todo mundo é igual, a gente só pensa igual, a gente não avança. Se tem bastante gente diferente pensando, muda tudo. Muito interessante ver esse fomento da diversidade e da inclusão dentro da universidade. Algo muito importante para colocarmos aos alunos também é exatamente a chegada, o acesso. E aí eu quero que você olhe para os nossos alunos que estão nos assistindo aí, os nossos futuros alunos, e diga exatamente esse convite, faça esse convite. Por que ele pode vir para cá e por que ele pode olhar a USP e o Instituto de Física de São Carlos de uma maneira positiva e considerar a vinda dele para cá? Eu vou roubar um pouquinho aqui e falar de uma coisa que eu esqueci, tá? Outra coisa que é muito importante na física em particular é que a gente trabalha com gente de fora. A gente está inserido na ciência mundial. Então a gente tem muito visitante, a gente tem muito evento de fora e os nossos alunos também participam disso. E isso é muito importante, essa abertura que vem com a internacionalização é muito semelhante à abertura que vem com a inclusão. Quer dizer, você pensa em direções diferentes, você faz coisas diferentes, você aprende coisas novas. Então, aqui na física a gente vem aprender a estudar. A gente vem aprender a estudar com gente diversa. A gente vem aprender a estudar temas que estão no top 5 de todos os temas de ciência que estão, com gente de fora, podendo ir para fora,
essa vida local que o estudante pode ter no estudo de física, ela é muito boa, é muito legal, quer dizer, você tem muitas oportunidades. Eu gostaria de dizer basicamente que se você quer fazer ciência bem, ou quer falar sobre ciência, ou quer aprender um pouco de ciência no lugar mais diverso possível, com os temas mais elaborados possíveis, o lugar para vir é o estudo de física, tá bom? E aí a gente já tem de quebra um monte de atividade cultural legal para você fazer. Fechando nossa entrevista, já que você falou a mensagem, eu quero agora falar para a pessoa, né, para o professor que tem tantas atividades, mas que sobretudo é uma pessoa, tem suas próprias histórias. O que te emociona nessa vida acadêmica? O que você pode lembrar como uma história que assim bateu fundo no coração? Aí você falou, puxa vida, eu escolhi direitinho, eu realmente me encantei com isso. O que você pode destacar para o aluno que está te assistindo como uma história que bateu assim na sua emoção, te encantou, te mostrou que o caminho era aquele? Bom, eu mudei recentemente essa estratégia, eu estou fazendo divulgação científica e essa é uma coisa que dá muito prazer, tá certo? Então, quando você vai e apresenta um jogo de realidade virtual para uma criança, para um adolescente, que vai lá e joga e fala, eu quero aprender mais sobre isso, isso é muito legal, tá? A gente está precisando trazer de volta esse maravilhamento com a ciência, essa vontade de aprender a ciência, de aprender todas as áreas do conhecimento, tá? A gente precisa ler menos coisa pequenininha e ter mais tempo para pensar em coisas maiores, e isso só vem se você fica maravilhado, senão você se cansa, tá? Então eu acho que é isso que eu queria dizer. Vem aprender ciência, vem aprender aqui na física. Eu quero agradecer ao professor Guilherme Matos Sipahi pela importante entrevista e principalmente por compartilhar suas histórias, suas impressões, suas alegrias, suas experiências, suas emoções nesse podcast USP e as Profissões. Você que está conosco, continue nos acompanhando. Nós temos uma série de entrevistas que falam sobre exatamente essa motivação que você, enquanto aluno, você, enquanto aspirante a uma vaga na USP, pode decidir de maneira mais clara após conhecer essas histórias. Obrigado pela sua companhia. Obrigado, professor. Obrigado, Bruno. O prazer foi meu. Até a próxima.